Olá, bom dia! Hoje é dia 1º de novembro de 2025, sábado. Louvado seja o nome do Senhor. Ele nos permitiu uma noite de descanso, repouso e paz e um novo dia. Pela sua graça, para o louvor do seu nome. E uma bênção de Deus, podemos estar juntos para mais uma devocional, para esse tempo nosso de comunhão com Deus e análise da sua palavra escrita, a Bíblia Sagrada. O texto que temos para nossa meditação nessa manhã e devocional está na carta do apóstolo São Paulo aos Romanos, capítulo 1, verso 17, onde lemos: visto que a justiça de Deus se manifesta ou se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Dia 31 de outubro, ontem, comemorou-se o dia da reforma religiosa do século XVI, chamada também Reforma Protestante. Eu não vou trabalhar absolutamente nada com esse tema especificamente, em suas nuances e envolvimentos. Nada disso. Vamos tratar apenas da análise daquilo que foi, de certa forma, o elemento motivacional na vida de Lutero para que ele pudesse, então, iniciar esse movimento que certamente não tinha ideia de quão grande seria. Este texto que podemos ler, em Romanos 1:17, impactou profundamente a vida de Lutero. E quando ele o leu, ele foi levado a meditar uma série de situações e realidades e descobrir o fato de que, na realidade, a nossa vida está estruturada tão somente na fé em Cristo Jesus como nosso Salvador e Senhor. Ele descobriu isto ao ler esse texto, que na verdade não é um texto do apóstolo Paulo no sentido de ser originariamente dele. Por isso ele cita aqui, como está escrito, é uma referência ao profeta Abacuque, capítulo 2, verso 4, quando fica claro esse aspecto: mas o justo viverá pela fé. Claro que o apóstolo Paulo compreendeu essa realidade de que o justo, aquela pessoa que Deus em Cristo Jesus justificou, não anda por si mesmo, mas sim na dependência da fé. Por isso vamos falar sobre a fé, o modo de vida. Quando lemos aqui, no verso 17, as colocações do apóstolo Paulo, nós vemos primeiro que a fé é um ato salvífico. Então, a fé é um modo de vida, tendo o seu início como, de fato, um ato salvífico. Ele diz aqui: o justo viverá pela fé. Ou seja, a fé é esse elemento que comunica, que traz ao pecador, que estava morto, como diz a palavra do Senhor, em seus delitos e pecados, a realidade da nova vida. Por isso o Senhor Jesus falou a Nicodemos: você precisa nascer de novo, e se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino dos céus. Por quê? Porque está morto em seus delitos e pecados em termos da sua vida espiritual, da sua vida não física, não material, não terrena. Então, a fé é este elemento, é este fator que opera este ato salvífico no pecador. E ele, então, recebe vida. Ele não produz vida, ele, pecador. Ele não gera a vida. Ele não consegue fazer com que a vida brote nele por ele mesmo. Então,
Este é um ato salvífico pelo qual Deus faz com que a vida espiritual, a vida de Deus, a vida eterna, possa brotar no coração do ser humano. Então a fé é primeiro um ato salvífico, por isso o justo viverá pela fé, por meio deste ato salvífico que traz a vida de Deus ao seu coração, ao seu espírito. Segundo aspecto do modo de vida, que é a fé, é um exercício místico, não apenas um ato salvífico, mas também um ato místico. Por isso ele diz aqui, o justo viverá pela fé. O justo não apenas passou a ter a vida por meio da fé, não apenas recebeu a vida pela fé, mas o justo viverá. É um exercício místico, contínuo no seu relacionamento com Deus, por meio do qual a vida do próprio Deus, a vida eterna, é comunicada ao pecador. Por isto, ele continua vivendo. Ele não só viveu, no sentido de ser trazido à vida, mas continua podendo viver pela realidade da constância da fé e faz com que esta vida seja efetivamente mantida e manifesta em seu coração. É um exercício místico, contínuo, permanente. Ele viverá pela fé. Por isso, vemos aqui, né, que o apóstolo Paulo fala que é de fé em fé. Então, é algo constante, não é algo estanque que foi realizado e acabou, não tem mais. Não, não. Tanto é que a fé pode ser alimentada, pode ser renovada, pode ser, até na expressão bíblica, né, quando há essa colocação por parte dos discípulos, quando Jesus disse que ele tinha que perdoar 70 vezes 7, Pedro então diz, aumenta-nos a fé. Então esta fé pode ser dinamizada, ela pode ser ampliada, ela pode ser, entre aspas, aumentada. Mas ela é um exercício místico, constante. E alguns vão achar até que é loucura. Aliás, Paulo diz que o Evangelho, né, a realidade da nossa fé, é loucura para muita gente. Não vão entender, não vão compreender como é que nós podemos agir como nós agimos como cristãos que dependem da realidade da comunhão da fé em Cristo Jesus. Portanto, fé é um modo de vida, sendo um ato salvífico, um exercício místico contínuo, mas também um vínculo holístico, salvífico, místico e agora um vínculo holístico. Holístico significa completo, total, vem de abrangência plena. Então, a fé é um vínculo que estabelece a realidade da minha vida totalmente. Não é algo apenas da minha vida chamada espiritual. É uma realidade que alcança todo o meu ser, toda a minha experiência de vida, envolvendo a minha mente, envolvendo o meu corpo, envolvendo o meu espírito ou a minha alma, como queira usar. Isso significa que a fé é um modo de vida de alcance pleno, total. Não há esfera, não há área da vida que não seja, de fato, conduzida por esta realidade de um compromisso de fé. Meu trabalho, minha família, minha vida pessoal, minhas atividades, meu lazer, meus estudos, todas as coisas são motivadas pela realidade da fé. Como assim? Porque a fé é a dependência plena de Deus. E então a minha vida é uma vida totalmente dependente de Deus. A minha existência, a minha sobrevivência, a minha ascendência, toda a minha experiência de vida é fruto da realidade da fé
que temos. Mas pessoas que não creem também estão vivendo. Não se trata disso. Por isso Paulo está dizendo aqui que é o justo tem consciência disso. O justo se alegra nisso. O justo tem essa consciência de que ele não pode gerar a vida, ele não pode manter a vida, senão pela realidade da manifestação da graça de Deus, e isso é fruto da fé em seu coração. Que você possa, pela graça de Deus, todos nós, continuar dessa maneira, como justos, diz o texto, de fé em fé, porque realmente o justo viverá pela fé. Amém? Amém.